E hoje nós vamos falar sobre o amadurecimento. Sobre o quê? Amadurecimento, que é o terceiro item da dos pedidos. Então, nós precisamos estar entendendo aquilo que nós oramos, aquilo que nós pedimos. Porque a nossa oração tem que ser com entendimento. Nós devemos apresentar a Deus com culto racional. Amém? Um culto o quê? Eu preciso saber o que eu estou fazendo, o que eu estou pedindo. E é por isso que nós vamos hoje estar falando um pouquinho sobre amadurecimento espiritual, que é importante para todas as áreas da nossa vida. Por que é algo maduro? Nós vamos ver um pouquinho hoje aqui, na palavra de Deus. Amém? Glória, vamos compartilhar aqui o que a Bíblia diz. Então, abra aí, primeira epístola aos Coríntios, do apóstolo Paulo, capítulo 1. Amém? Glória a Deus. Capítulo 3, perdão, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 ao 3. E aí nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele deseja, ele pede ali à igreja, que a igreja, ela alcance um nível de espiritualidade, de amadurecimento. Que algumas coisas que nós passamos na vida, nós nos desesperamos, porque às vezes falta o quê? Maturidade emocional, comportamental, sentimental e espiritual, principalmente. E aí a gente não sabe como lidar com as coisas. Crianças não são amadurecidas, mas nós não podemos ser crianças. Amém? Principalmente na fé. Quem achou, diga amém. Diz assim: eu, irmãos, deve estar aqui atrás, isso. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois o quê? Carnais, porque havendo entre vós o quê? Inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Feche teus olhos, olhe comigo por essa mensagem, peça ao Pai que fale contigo, na ceia, que nós possamos avaliar a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo. Agora te pedir, mais uma vez, que estou vendo nos usar como canal totalmente substituído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, para que alcancemos corações sábios, consigamos ter esse amadurecimento e sermos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? O apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui da igreja de Coríntios, porque havia na igreja de Coríntios dissensões. E ele fala assim, só em haver dissensão já mostra que a igreja de Corinto ainda era menina na fé. Os irmãos ainda eram o quê? Menino. Só pelo fato de você ter alguma contenda, alguma coisa com outro irmão, mostra infantilidade. Quem entendeu bem aqui? Vou explicar aqui mais claro para os irmãos. Quando nós somos pais, você vai tratar os seus filhos de que maneira? Como eles são o quê? Crianças. Então, toda a falta de educação do teu filho, você tenta corrigir. Concorda comigo? Não é? Você tenta o quê? Corrigir, orientar, direcionar. Mostra que você é maduro, você não está se igualando ao teu filho, você não está em contenda com o teu filho, você não está em atrito com o teu filho, você está como educador, porque você é maduro e ele é infantil. Estou sendo claro aqui? Agora, tem pais que ao invés de orientar, direcionar, tem atrito com os filhos? Esse pai não é maduro. Deu para entender bem aqui? O que é maturidade? É um estado mental, emocional que nós atingimos de estabilidade, onde eu posso lidar com coisas complexas de maneira mansa, equilibrada e com bom senso. Entendeu bem? Uma criança pode agir assim? Não. Agora, tem adulto que age como criança? Alguém aqui já agiu como criança? Claro, mesmo sendo adulto. É isso que a igreja de Corinto tinham crianças ali? Não, eram adultos. Mas na conduta eram o quê? Fala com o irmão que está falando, eu não posso ser menino na fé. Eu tenho que ser menino na malícia, como a Bíblia diz. Mas no entendimento tem que ser adulto. Eu canso de falar aqui, vou brincar mais uma vez, alguém que chega à idade de 50, 60 anos e fala assim, não,
eu tenho uma cabeça de 20, é retardado. A cabeça tem que ser de 50, se puder até de 70. O coração tem que ser de 20. Quem entendeu bem aqui de 15, de 10? Amém? É isso que Paulo diz, que eu tenho que ser menino na malícia, mas no entendimento ser o quê? Adulto. Fala com o irmão, em nome de Jesus, a fase de menino, de criança já passou. Estão entendendo aqui o que é a maturidade? Então, diante de uma circunstância complexa, difícil da vida, que às vezes aparece entre esposo, esposa, filho, no trabalho, em qualquer lugar, a gente tem que ter maturidade. O que significa isso? Capacidade emocional, entendimento, conhecimento para agir com bom senso, de acordo com a circunstância. Então, quando você não sabe agir assim, o que acontece? Significa que você é o quê? Menino. Não quer dizer que você, sendo maduro, não vai se irritar com aquele que não compreende. Você é um ser humano. Mas isso não quer dizer você se igualar. Estou sendo claro aqui, gente? Você vai se irritar, vai ficar chateado, pode até, um momento falar mais áspero. Mas você vai ter compreensão e capacidade para entender o que o outro está vivendo. Então, essa maturidade, por exemplo, então, a maturidade é quando a gente alcança um nível, de estabilidade, de equilíbrio, de entendimento, de conhecimento, a ponto de eu agir de acordo com essa maturidade e com aquilo que eu estou relacionado diretamente. Se eu sou pai, é como pai. Se é mãe, é mãe. Deu para entender bem? Se você trabalha em algum lugar, você vai agir da mesma forma. Agora, tem pessoas, isso significa, não significa que quem é mais velho é mais maduro. Que nem sempre, presta bem atenção, tempo significa maturidade. Quer ver uma coisa? Uma árvore, ela para atingir o seu estado pleno, que maturidade significa isso, a plenitude daquilo que você vai desenvolver de forma complexa para poder dirimir os conflitos que você tem na tua vida. Então, uma árvore, quando essa árvore, alguma coisa aí, meu filho? Hein? Tudo bem, deixa a luzinha lá. É porque quem está olhando vocês aqui, cara, a visão voa, a gente fica olhando para não estar prestando atenção, né? Amém? Não vai pegar fogo ali não, fica tranquilo. Então, presta, uma árvore, ela consegue atingir uma maturidade quando ela está pronta para dar o quê? Frutos. Quem já se lembra aí daquele filme? Faz muitos anos, né, gente? Eu era criança, imagina o restante aí. Mas um filme de karatê que tinha um senhorzinho velhinho com uma árvorezinha. Karate Kid. Isso aí, Karate Kid. Doutor, como é que é o nome dele? Miyagi? Miyagi, sei lá. Então, é ou não é? É por aí, né? Tem uma galerinha velhinha também, graças a Deus. É madura, né? Perdão. Ele tinha uma árvorezinha. Quem se lembra da árvorezinha que ele tinha? Olha, o pessoal conhece mesmo, gente. Banzai, ó, rapaz. Gente, queria a Deus que vocês conhecessem a palavra que eu conheço esse filme. Eu acho que eu vou ver se eu arrumo um jeito de a gente botar a palavra aqui em forma de filme, que aí vocês não esquecem nunca. É ou não é verdade? Amém? Glória a Deus, aleluia. Então ele tinha uma árvorezinha pequenininha que ela não crescia nunca. Quem se lembra disso? Né? Aquela banzai, né? Aquela árvorezinha, tem gente que o tempo passa e continua nanico. E não consegue amadurecer nunca. É ou não é verdade? Então fala comigo assim, velhice não é sinônimo de maturidade. Maturidade é um estado mental de equilíbrio, de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, para que eu possa agir de uma maneira comportamental, né, a minha conduta ser naquilo que Deus deseja para a minha vida e para aquilo pela qual eu fui criado. Quer ver uma coisa? Os frutos, vamos lá. A árvore já cresceu, deu fruto. Agora o fruto precisa ficar o quê para eu tirar? Maduro.
Então você vê que para que o fruto possa ser bem utilizado, ele tem que ter o quê? Fala com a pessoa, para que você possa ser utilizado por Deus, tem que alcançar maturidade espiritual. Não agir como criança. Estou sendo claro, gente? Amém? E aí vou falar como a gente atinge essa maturidade, porque a Bíblia também mostra. Então você pega um fruto de vez, uma banana, de vez, você pode até forçar um amadurecimento nela. Pode ou não pode? Pode. Mas uma coisa que eu já prestei atenção, um fruto que é tirado de vez, que amadurece num processo, né? Assim, artificial, ele apodrece mais rápido. E o sabor não é o mesmo. É o mesmo? Não, não é o mesmo. Ele apodrece muito mais rápido. A gente tinha lá, às vezes tirava lá em casa uma banana que dava lá no pé. E quando você amadurecia a banana, você tirava, a banana demorava 2 semanas e não apodrecia, continuava amarelinha. Agora, quando é aquela banana que você compra no sacolão, no mercado, que foi tirada de vez, arrancada e amadurecida artificialmente, com 3 dias está podre. E eu, como compro banana lá em casa, né, vocês já sabem, né? A pastora já caguetou, falou aqui não, né? A banana eu geralmente compro madura, aí no outro dia já está ruim. Se eu não comer tudo de uma vez, hein? Ainda fora da penca. Quando eu chego em casa, já saiu da penca. Ela está toda desmantelada. Quem já comprou banana assim? Não é? Não, né? Mas eu compro de vez em quando, cai no conta. Então, fala com a pessoa que está ao seu lado. Amadurecimento tem que ser no tempo certo e da forma correta. Não pode ser forçada e não pode ser antes do tempo, senão vai dar ruim. Criança ter atitude de adulto vai dar errado. Igual adulto ter atitude de criança também vai dar errado. Criança tem que ter atitude de criança e adulto de adulto. Amém? Então Deus, Ele deseja que você seja maduro em todas as áreas da tua vida, no teu relacionamento conjugal, com teus filhos, amém? Na igreja, na tua profissão. Ele não quer que você apodreça, porque tem fruto que apodrece e não madura. Quem já viu isso? Então, se passar do tempo do amadurecimento e não amadurecer, deu ruim. Entendeu bem, gente? Quem já viu o jogo do Flamengo aí? Até para torcer contra. Não, vem não que você fica torcendo contra que eu vejo. Ela fica lá secando lá. Vai perder, vai perder, vai perder. Mas não perde. Tinha um jogador no Flamengo que era chamado... Quem já ouviu falar no Maurinho aí na época? Quem foi jogador antigo já... Maurinho. O Maurinho era uma eterna promessa. Era o quê? Eterna promessa. A torcida do Flamengo é muito boa, vocês sabem disso, né? Muito compreensiva, muito legal, né? Não é não, Ju? Não, né? Aí o Maurinho estava jogando no Maracanã, e ele, como era uma eterna promessa, eles botavam ele sempre para jogar no finalzinho para poder, entendeu? Ver se ele melhorava, para você ver o que é uma falta de amadurecimento até na profissão. Aí eu achei aquilo muito legal, me perdoem, mas o Maurinho foi para o escanteio num jogo, não sei contra quem, e aí toda a torcida do Flamengo começou a gritar o nome dele, Maurinho, Maurinho, e ele pegou, ficou feliz, levantou a mão. Quando ele levantou a mão, a torcida falou, todo mundo, bota para vender. A torcida do Flamengo é melhor, né, gente? O que eu quero dizer para você é que se você não amadurecer, ninguém quer você. Todo mundo ficou em silêncio agora, mas é a realidade. Quem é que gosta de ficar perto de chato de galocha? De pessoa enjoada? De pessoa que se irrita com qualquer coisa? De pessoa impaciente? De pessoa ansiosa? De pessoa que não sabe ser o que ela deveria ser? Ou esposo ou esposa? É ou não é verdade? Ou um obreiro? Está sempre insatisfeito. Quem gosta de pessoa assim? Aí falou, fala com o meu irmão que está só. E ninguém vai querer ficar perto de você se você for assim. Ih, gente, hoje é a ceia. E a ceia, a palavra não é para o teu irmão.
Não é para o teu esposo, não é para a tua esposa. A palavra é para quem? Bate no peito assim, é para mim, ó. Amém? Que aí pensa assim, vou falar que fulano tinha que ouvir essa mensagem. Não, se ele não está aqui, era você que tinha que ouvir. Glória a Deus. É ou não é verdade? Amém? Amém? Que a palavra tem que primeiro nos confrontar. Então, o que Paulo fala na ceia? Examina-se, pois, o homem a si mesmo. E aí examina a sua maturidade na tua vida secular, com a tua esposa, teu esposo. E examina também no teu emprego, no teu trabalho. E examina também, principalmente, na presença de Deus. Como está a tua vida diante de Deus, tua vida espiritual, que é a mais importante de todas. Glória a Deus. Quer ver uma coisa? Cheguei na casa de um casal, tem uns 2 anos isso, e aí o rapaz havia ficado pelo médico, né? Ele pegou, tá, hein? INSS, né? NPS, pelo NPS. Aí ele havia ficado e estava numa empresa boa, empresa muito boa que ele estava, uma empresa que faz prestação de serviço no Rio. E aí eu estou lá conversando, né, com a esposa dele, e aí batendo papo, não vou falar quem é, porque vocês conhecem, mas não está aqui, mas né? Estava batendo papo lá e tal. E aí ele também, aí eu estou vendo ele agoniado para lá e para cá, por quê? Porque mandaram ele voltar para o trabalho, e quando ele voltou, ele foi lá no departamento pessoal, no RH, sei lá, e aí o RH falou assim, não, primeiro lá tem que te liberar para você voltar, mas ele já liberou, não, mas tem que dar um documento e tal, assim, para isso. Aí ele ficou chateado, porque já tinha um tempo que ele estava correndo atrás, não conseguia. Ele ligou para a menina do RH e falou, reclamando que ele queria, e ela falou, isso não é comigo não, você tem que resolver lá. Aí ele falou, poxa, mas se for assim, eu vou perder. Ele falou, eu vou acabar perdendo o emprego. Aí ele ficou chateado, não, eu vou botar na justiça. Eu vou botar na justiça, que eu quero ver como é que vai ficar. Ela não pode me tratar desse jeito. Aí eu fiquei olhando para ele, aí chamei ele e falei assim, meu filho, vem cá. Você está certo, né? Estou, claro que estou, tudo bem. Mas você precisa de desemprego? Preciso. Emprego é bom? É. Liga para a mulher e fala assim, me perdoa, eu estou mal. Se eu perder esse emprego, não vai dar certo. Eu preciso da tua ajuda, me ajuda aí. Aí ele saiu chateado na hora. Aí 5 minutos depois ele volta. Falou assim, pastor, deu certo. A menina mandou começar a trabalhar amanhã, depois eu levo o documento. Fala com a pessoa, burrice tem limite. A tua razão não interessa, se você for maduro, você quer chegar a um objetivo, meu irmão. Você vai engolir sapo. Aí tem gente que não dá o braço a torcer e está andando sem braço por aí. Quem está entendendo, diga amém? Amém? Isso é maturidade. O Senhor Jesus, ele suportou a contradição dos pecadores. Ele suportou a injustiça por minha causa e por tua, não foi nem pela dele. Suportou a humilhação que ele não precisava passar para poder me salvar dos pecados. E nós que somos pecadores não queremos suportar nada nem para o nosso benefício. Estou sendo claro aqui o que é. Compor conflito é mais importante do que você ganhar a tua palavra e perder, ter prejuízo na tua vida financeira, pessoal, emocional, familiar. Deu para entender aqui, gente? Fala com o irmão que está falando. Vencer o ego, se tornar humilde e manso como Jesus, não é fácil. Mas tem que ser para poder ser feliz, alcançar a misericórdia de Deus. Tem gente que chega, vai fazer uma oração. Não, Senhor, eu quero o meu direito. Como é que fala que quer o direito com Deus? Aí Deus fala, então vou te dar teu direito, tu vai para o inferno agora. Porque qual o direito do pecador, gente? Pergunta, irmão, qual o teu direito? Eu vou para o inferno, meu direito é estar no inferno nessa hora. Eu não vou por causa da graça de Deus, ou seja, por causa da misericórdia. Ele não fez ver sobre a minha vida todas as coisas que eu fiz de errado. E além de não deixar vir as coisas ruins que eu plantei, ele ainda me dá a salvação. O direito que eu tenho é simplesmente falar o seguinte, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça. Estou sendo claro aqui? Vencer a arrogância, por isso Paulo fala, vencer a vaidade. Vai vencer a dissensão, vai vencer a discórdia. Tem gente que queria discórdia na igreja, queria discórdia em casa, queria discórdia no trabalho, queria discórdia na condução do homem, do ônibus.
no trem, tem que ir a dissensão em tudo quanto é lugar. Essa pessoa é madura? Porque a Bíblia de Jesus fala assim, bem-aventurados pacificadores. Quem não é pacífico é maduro, gente? Não é maduro. Quem não suporta, vamos colocar assim, pressão não é maduro. Concorda comigo? Quem já sofreu pressão no emprego aí? Todo mundo já sofreu. E aí? Vai largar? Por que não larga? Porque precisa felizardo. Não é? Para não falar outra coisa, não é? Não é? Precisa feliz. Não é? Então, aí, igual esse irmão lá ia perder o emprego, que até hoje abençoa ele, a família dele, alcançou estabilidade, era só um pouquinho de humildade. Me ajuda, porque eu preciso. Quem está entendendo bem aqui? Sabe, quem já viu o Shrek aí? O gatinho do Shrek, não, um amorzinho de pessoa, aquele olhinho dele assim, peça com aquele olhinho, tem que ter poder ver assim, não é? Comovendo. Isso é maturidade. Deu para ter claro aqui, gente? Amém? Precisa, necessita, e mesmo que não precise, para não ter conflito, a maturidade te dá equilíbrio suficiente para você ver que se o outro está agoniado, se o outro está com problema, está com dificuldade, é o outro que está, não é você que precisa estar. Deu para entender bem aqui? Você pode até tentar ajudar, mas se você vê que vai arranhar, se afasta. Amém? Glória a Deus. Quem quer atingir maturidade no Senhor aí? Isso é para todas as áreas da tua vida. Se a gente só seguir o que está na palavra, você vai ser abençoado em tudo, meu filho. Vai evitar problema, vai evitar dificuldade. Vai ser muito feliz. Deu para entender bem? Glória a Deus. E vai ser próspero em tudo que você fizer. Paz no coração. O maduro, a pessoa, né? Não é o Nicolás Maduro, não. A pessoa amadurecida, né, espiritualmente, ela tem paz. Porque ela tem... Como é que eu posso alcançar essa maturidade? Vamos lá. Abra a palavra em Gálatas 5, 22. Vamos lá? Amém? Quem entendeu aqui até aqui? Amém? Se você for amadurecido, conseguir amadurecer a tua vida, ninguém vai querer te botar para vender igual fez com o Maurinho, né, coitado? Né? Amém? O que diz lá em Gálatas 5, 22? Vamos lá. E o fruto do Espírito é? Primeiro o que é? Amor. Né? Depois? Gozo, alegria, né? Depois? Paz. E depois? Longanimidade. E depois? Benignidade. E depois? Bondade. E depois? Fé. E depois? Mansidão. E depois? Temperança. Olha só como é que eu adquiro maturidade. Alguém que tem amor no coração, sabe respeitar o outro? Sabe ou não sabe? Alguém que tem amor é egoísta. A pessoa imatura é egoísta. É igual uma criança. Uma criança de 3 anos, ela pensa que o mundo gira em torno dela. Tudo que ela vê, pensa que é para ela. Até ela crescer e ver que, na realidade, se ela não compor, ou seja, se ela não ceder algumas coisas, ela não vai conseguir aquilo que ela quer. Quem entendeu bem aqui? E ela começa a deixar de ser egoísta na marra. Só que o maduro, ele deixa de ser egoísta porque ele alcança o quê? Maturidade espiritual. Ele sabe que ele não pode ser egoísta, porque é o oposto do amor. Porque o amor não busca o quê? Os próprios interesses. Está lá em 1 Coríntios 13. E o egoísta só busca o quê? Os próprios interesses. A pessoa egoísta é uma doença, tá? E precisa pedir a Deus misericórdia para libertar, porque ela só vê a outra pessoa com benefício próprio. Ela só acha que o outro tem ouvido, ela não acha que o outro tem boca para falar. Deu para entender bem? Que ela só quer falar, ela só os interesses dela, o problema dela é maior. Quem entendeu bem aqui? Se o outro está gripado, ela, para poder não ficar por baixo, ela fala que agora pegou o Covid, pegou H1N1, esse negócio aqui, entendeu bem, né? E se o outro pegou isso, ela fala, não, eu que tive a pneumonia. Parece que começa a disputar com outra desgraça, porque ele, até na coisa ruim, ele quer ser melhor. É narcisista. Deu para entender o que eu estou falando aqui, gente?
Amém? E aí, se você tem uma bicicleta, a dele é melhor também. Tudo dele, até mente se for preciso. Então, o egoísta é doente. Ele precisa de cura. Então, quem é maduro não pode ser o quê? Egoísta, porque o egoísmo não tem amor, a não ser o amor próprio. Então, para entender bem aqui? E a Bíblia fala para eu ter amor próprio? Não, ela fala o quê? Ela fala para que eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Depois, Jesus fala que eu tenho que amar o meu próximo assim como ele nos amou, ou seja, com amor sacrificial. Se for preciso eu me sacrificar pelo meu próximo, eu tenho que... Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Glória a Deus. Fala com o irmão, o egoísmo é o oposto do amor. O maduro tem amor, não tem egoísmo. Glória a Deus. Amém? E aí tem que ajudar. Se não conseguir ajudar, ora pela pessoa, mas você não pode ceder, porque não vai te dar mal. Aí você tem lá a alegria do Espírito Santo, ou seja, aquele que tem o Espírito Santo, que recebeu a salvação, tem a alegria dele. Mesmo que as coisas sejam ruins, com dificuldade, ele vai sempre pensar o seguinte: eu estou na vantagem, eu estou no lucro, porque eu estava no inferno, hoje eu estou salvo. Amém? Né? Eu era pecador, hoje eu sou santo em Cristo Jesus. Eu era injusto, hoje eu sou justo diante de Deus, olha só. Né? Isso aí já está no lucro. Então, quem está nesse lucro, as circunstâncias podem vir, pode até querer tirar a tua alegria, mas você vai sempre se lembrar o quê? Em Cristo Jesus, sou mais que vencedor. Quem é mais que vencedor em Cristo Jesus aí? Amém? Maduro, só seguir ali, aí vem lá a paz. O que Jesus fala? A minha paz eu vos dou, não vou dar como o mundo a dar. Essa paz que excede todo o entendimento, é muito importante a gente entender, é o poder que Deus nos dá. Uma pessoa madura, ela é pacífica. Aonde tem confusão, ela chega para poder trazer paz. Deu para entender bem? Ela não é geradora de conflito, muito pelo contrário. Paulo diz ali que há dissensão, por isso eles eram imaturos, eram meninos. Então, aquele que é pacificador, que é filho de Deus, é onde ele chega, ele vai promover o quê? A paz, porque é isso que ele tem. Você não pode dar aquilo que você não tem. Quem já ouviu falar no Mister Confusão? Ou na Miss Confusão? Aonde ela chega tem problema, aonde ele chega tem problema. Quem já ouviu falar nisso aí? Fala aqui, irmão, você não é assim, graças a Deus, porque você já está amadurecendo. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Estou vendo aí um monte de gente madura. Amém. Né? Aleluia. Né? Então, né? Cadê? Bota lá, meu irmão. Sumiu aí o negócio? Para a gente poder terminar aqui. Amém? Então, nós temos ali o quê? A paz. Aí depois vem a longanimidade. O que é a longanimidade? É a capacidade de suportar a fraqueza e o defeito do outro. Só maduro consegue enxergar que o outro é problemático, que você precisa ajudar. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem acha que já foi mala pesada para os outros? E agora, na hora de você segurar um pouco a mala dos outros, não quer? Como é? É difícil, meu irmão. Né? E cadê a longanimidade? Então não alcançou a maturidade. Porque o maduro, né? A pessoa que é madura alcançou a maturidade. O que Paulo diz? Levar as cargas uns dos outros. Oh, meu Deus, fala com a pessoa. A minha maturidade está sempre relacionada ao meu próximo. Glória a Deus. Amém. Então, eu tenho que ter capacidade, paciência, maturidade para compreender que o outro ainda não chegou a essa maturidade, eu estou ajudando ele. Assim como eu estou sendo ajudado todos os dias. Assim como você está sendo ajudado todos os dias. Nas suas dificuldades. Amém? Cadê os maduros aí na presença do Senhor? Isso, vamos desenvolver ali? Vai lá, aí vem a benignidade. O que é benignidade? Diferente de bondade, por isso tem benignidade e bondade. Benignidade é quando você tem os olhos bons. Tudo você olha, quando você olha para uma pessoa, a pessoa pode estar toda errada, mas você olha sempre o melhor na pessoa, e através daquele melhor, você tenta levantar aquela pessoa. Deu para entender bem? Quando vai fazer uma crítica, sempre assina com elogio, ou seja, olha, aí não tem nada de bom na pessoa, você está sendo cruel. Estou sendo claro aqui, gente? Amém ou não amém? Glória a Deus, estão entendendo o que eu estou falando aqui? Vai te chamar a atenção, até no erro você fala, ó, porém, igual Jesus fazia, ó,
né? Tenho que não aceite os nicolaítas, tenho que vocês fazem isso. Jesus sempre falava isso na carta. Olha, vocês deixaram o primeiro amor, mais tarde suas obras são melhores, vocês não negaram o meu nome. Deu para entender bem aqui? Tem gente que tem dificuldade em reconhecer qualidade nos outros. Isso não é benigno, isso é um maligno, porque só o diabo que vê defeito em todo mundo. Se você só olha nas pessoas e vê defeito, você está com problema, meu filho. O que Jesus falou? Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Então, se você, fala com o irmão, se você ainda não consegue enxergar o teu próximo com alguma qualidade, quem não tem qualidade nenhuma é você. Eita, essa foi forte, né? Me desculpa aí, eu saí assim sem querer. Mas tudo bem, hein? Mas por que isso? Porque, na realidade, quando a pessoa está em trevas, ela quer transferir para os outros o vício que ela carrega em si. Quem já ouviu falar que o mal pagador é o quê? Porque ele acha que todo mundo vai ser mal pagador. Então, se eu só olho promiscuidade na pessoa, o que está na minha cabeça? Se eu só olho que o outro é 7-1, o que está na minha cabeça? Que eu também daria a volta. Benignidade é você olhar com bons olhos. Não é ser idiota. É entender que se o outro é desonesto, se o outro tem problema, promíscuo, é porque ele ainda é um doente, precisa de ajuda. Glória a Deus, mas você vai olhar naquela pessoa, olhar através de defeitos e ver que ali tem uma essência que Deus quer resgatar. Assim como Deus olhou para mim e para você. Fala assim, Deus olhou para mim e para você, onde todo mundo só via ruim, só via coisa podre, Deus olhou bênção na minha vida e na sua vida. Quem foi resgatado pelo Senhor Jesus? Então, glória a Deus. Amém. Gente, é ceia, né? Ceia com um pastor não tem jeito, né? Tem que falar aquilo que está na palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aí a bondade, o que é a bondade? Aí a bondade é o exercício da benignidade. É quando a gente a coloca em prática. O que Jesus falou? Aquele que ouve as palavras e não pratica, aí não vai adiantar nada. É como aquele que fundamenta a sua casa, a sua vida, seus projetos, seus planos na areia. Quando vier a tempestade de dificuldade, vai ruir. O que são as dificuldades de tempestade da vida? As circunstâncias que cercam a gente todo dia. Se você não pratica, você não exercita. Não adianta tirar a carteira de motorista, tirar 10 em todo aquele negocinho, se você não praticar. Você vai bater com o carro quando você sair. Estou sendo claro aqui, gente? Assim é tudo na vida. Fiz um curso de corte e costura, mas costura não. Então, quem é que vai te contratar, meu Deus? Aí vai fazer o primeiro vestido, a primeira roupa, vai sair tudo torto. Estou sendo claro aqui, gente? A mesma coisa a palavra. Ouvir, eu tenho que fazer o quê? Praticar. Então, se eu sou benigno, agora eu vou colocar o quê, hein? Prática. Ou seja, se a palavra de Deus diz que eu tenho que socorrer o necessitado, eu vou socorrer. Se diz que eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Amém? Glória a Deus. Amém? É isso. Aí vamos lá, e aí você tem a fé. Não preciso nem falar sobre a fé, que é o fim, fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Ou seja, é o fundamento de tudo aquilo que a gente faz. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que você faz tem que ser baseado na palavra de Deus. Eu tenho que acreditar que a palavra de Deus é minha bússola, amém? É o meu fundamento, é a minha base, porque aí sim, tudo que eu fizer eu vou prosperar. Eu não vou precisar correr atrás de bênçãos, porque as bênçãos virão o quê? Me alcançarão, porque ele não manda. O que Jesus fala? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, se eu vou atrás das demais coisas, como eu já falei aqui, eu não tenho fé naquilo que Deus manda. Eu busco fazer a vontade de Deus, e aí Deus vai suprir as minhas necessidades em Cristo Jesus. Amém? O que diz o salmista? Entrega o seu caminho a quem? Ao Senhor. Quem tem confiança para entregar os seus caminhos ao Senhor, os seus planos? Confia nele ou mais? Aleluia. Glória a Deus. Para a gente estar encerrando, mansidão. A mansidão, o Senhor Jesus fala que eu aprendi de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. O que é uma pessoa mansa? Não é uma pessoa idiota, não é uma pessoa boca-moco, não é aquele que fica de boca aberta esperando um mosquito entrar. Não. Ele tem posicionamento, ele tem postura, mas as reações dele vão ser sempre equilibradas. Deu para entender bem? Amém? Olha só Jesus, ele vai para o Getsêmani, olha só que controle, meu Deus, misericórdia. Ele vai para o Getsêmani, ele havia de padecer, e havia de ser preso, ser esculachado, ser envergonhado, ser crucificado, passar por aquilo tudo. O pecado do mundo inteiro estava convergido para ele ali. O suor dele se transforma em gotas de sangue. Até os discípulos que eram para orar com ele, vigiar, ficavam dormindo. Ele falou, meu Deus, estou sozinho mesmo. É ou não é verdade? Fala com a pessoa, às vezes você vai ficar sozinho. É você e o plano de Deus na tua vida.
Não vai ter esposo, não vai ter esposa, não vai ter filho, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter pastor, não vai ter ninguém. É você e Deus. Quem entendeu bem aqui? Amém? Amém? E aí Jesus estava lá. Aquela agonia toda. Senhor, a situação é pesada. Se for possível, faça o quê? Afasta de mim esse cálice, essa provação, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando ele terminou de orar, ele levanta, chama o discípulo, tranquilamente, fala, vamos embora. Porque o pessoal que vai me prender já está aí na porta aí, tranquilamente. Olha só que temperança, que equilíbrio, é ou não é verdade? Amém? Como é que eu posso atingir isso? Fala que o irmão que está ao seu lado, confiando na promessa de Deus. E em estado de oração constante. Porque quando eu guardo contato com o meu Salvador, tem até um louvor que fala sobre isso, né? Quando eu guardo o contato através da oração e do exercício da palavra na minha mente, no meu coração, traz paz e traz mansidão e vai te dar domínio próprio. Deu para entender bem? E aí a tempestade vem, mas você está tranquilão. Glória a Deus. Amém? E aí lá na cruz, sofrendo, apanhando, com aquele tudo ali, ele ainda se lembra da mamãe dele. Olha só que equilíbrio. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Por quê? Naquele momento, Maria ia ficar sem o arrimo de família, que ele era o mais velho, ele que sustentava. Então, aí João, o que João faz? João pega Maria e leva para a casa dele. Ainda pensou na mãe. E pensou em qual discípulo ia viver mais até o fim da vida para poder cuidar da mãe, porque os outros iam morrer antes. Fala com a pessoa equilibrada, fala assim, a pessoa madura, ela raciocina e não dói. Deu para entender bem aqui? Mesmo na dificuldade, na cruz, sofrendo, olha só, ele ainda tem maturidade para pensar nisso, meu Deus. E pior ainda, de tudo, aqueles que o estavam crucificando, que estavam maltratando, que o estavam matando, o que ele fala? Senhor, manda fogo aí, consome essa miserável toda aí. É assim que ele fala? O que ele fala? Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Quem tem maturidade, olha para o outro, mesmo que o outro esteja prejudicando, ele sabe que é imaturo, ele sabe que é um doente, ele sabe que é um problemático, e ele ainda vai orar e interceder por aquele que o está ferindo. Quem quer alcançar maturidade espiritual aí hoje? Amém? Eu fui o mais rápido possível para poder conseguir entregar essa mensagem para você hoje. Amém? Glória a Deus. Deus quer a igreja dele madura. Deus quer a igreja dele equilibrada. Deus quer a igreja dele consciente. Conhecimento, busque conhecimento na palavra. Amém? Oração, comunhão com os irmãos que vai desenvolver a tua maturidade. Sem comunhão não tem. Como é que você vai desenvolver o perdão se você não tem contato com o irmão? Não quero saber não, porque me aborrece. Se te aborrece, você continuar aborrecido, tu não vai ser maduro nunca. Vai apodrecer e não vai ser maduro. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Amém? Glória a Deus. Fala com a pessoa que está assim, você pode me irritar. Fala assim, mas para mim é um exercício da minha mansidão. Amém? Do meu equilíbrio, do meu amor. É ou não é verdade? Amém? Glória a Deus? Não tem problema não. Glória a Deus. Não precisa dar um soco com quem está do teu lado não, gente. Me ajuda aí. Glória a Deus. Deus te ama muito e quer você amadurecido. Para encerrar, né? Hoje deu uma avançada um pouco a ceia, né? Tem um episódio, uma vez o pastor Issan me fez lembrar disso, que Paulo lhe cuidava dos ímpios, dos gentios, né? Da igreja dos gentios. Pedro ficou a cargo de cuidar da igreja de onde? De Jerusalém. A igreja de Jerusalém era uma igreja fundamentalista no judaísmo. Então, todos os apóstolos, discípulos que aceitaram Jesus lá, eles tinham muito enraizado dentro deles os costumes judaicos. E não dava para tirar isso deles. Deu para dizer bem? Tudo ali, todas as leis dos judaicos estavam lá. Então, ficou Pedro, Tiago, João, tomando conta da igreja de Jerusalém. E o apóstolo Paulo foi colocado para onde? Para a gente. Fala assim, para a gente. Mais problemático. Deu para dizer bem? Mas culturas diversas, aí tinha o grego, tinha o romano, tinha os fenícios, era gente tudo quanto é lugar, né? De cada um com um costume diferente. Mas Paulo era mais maleável, assim tinha mais conhecimento. Aí Paulo foi e Jesus usou ele até lá.
Em determinado momento, Pedro foi visitar a igreja que Paulo estava. E aí, o pessoal lá, como era gentil, não tinha os costumes do quê? Judaicos, que eram considerados impuros. Por exemplo, quer ver uma coisa aqui? As mulheres têm brinco aí, cadê? Então, uma igreja tradicional nossa, antigamente, mulher entrar de brinco seria excluída. Mais ou menos assim. Mulher podia usar calça? Não. E as primeiras a usarem calça foram mulheres por causa da montaria. Mas, de qualquer forma, deu para entender bem o que estou falando aqui? Era mais ou menos assim. Aí, Pedro chega, olha aquela galera, aquela bagunçada toda, mas Pedro tinha o quê? Maturidade. O que Pedro faz? Pedro vai e conversa com a galera, vamos bater um papo. Aí Pedro comeu, bateu um papo com todos eles, aquela coisa ali, estava tudo bem feliz. Daqui a pouco chega o pessoal de Tiago lá de Jerusalém. Quando ele vê o pessoal chegando, o que Pedro faz? Eu vou me dar uma afastada daqui para poder não escandalizar os outros. Quem entendeu aqui? Pedro devia estar dançando, está pulando lá, né? Aí Pedro chega e fica para cá. Aí quando Paulo vê isso, Paulo fala, não, que isso? Como é que tu vai sair assim? Quer dizer que tu sendo judeu age como gentil e agora chega o judeu, tu quer largar o gentil e agir como judeu? E quer cobrar Aí Pedro fica quieto. Por que Pedro fica quieto naquele momento? O pastor isso me trouxe à memória isso. Porque naquele momento o apóstolo Paulo não tinha maturidade para entender que não podia perder nenhum dos dois grupos. Um não tinha conhecimento. Deu para entender bem aqui? Amém? E Pedro tinha essa maturidade. Pedro havia sido escolhido por Jesus, que Pedro era o cara que abraçava todo mundo. Quem entendeu bem aqui? E entendi uma coisa, se Jesus me restaurou, olha a cabeça de Pedro, ele pode restaurar qualquer um. Fala com a pessoa que está assim, se Jesus me restaurou, ele pode restaurar qualquer um. Quem crê nessa profecia aqui? Amém? Ele pode restaurar qualquer um. Coisa maravilhosa. Então, a maturidade. Mais tarde, Paulo entende isso. Olha o que Paulo fala. Acho que ele falou até com consciência. Firme de louco para com os loucos. Sábio para com os sábios. Tudo para com todos, para ver se ganhar algum. Antes ele não queria ser assim. Mas depois que atingiu maturidade, ele entendeu que mais importante era uma alma do que a opinião dele. Fala com a pessoa, o maduro, em Cristo Jesus, ele valoriza muito mais uma alma do que a sua própria opinião. Quem pode dar uma glória a Deus bem alto, Senhor? Queria que você fechasse os seus olhos e curvasse sua cabeça nesse momento.